altruísmo. Não se trata disso. Se trata, então, de a Constituição reconhecer que um ser humano, que é um ser gregário, ele necessita de um outro ser humano, necessita do outro para que ele possa, então, ter uma vida sadia e digna. Então, essa solidariedade que nos é imposta deve ser encarada, portanto, como uma solidariedade normativa. E é assim que nós, então, precisamos proceder. Então, os deveres fundamentais, eles precisam, em primeiro lugar, se pautar nessa solidariedade. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, nós pensarmos uma fundamentalidade material para esses deveres humanos. Vale dizer que esses deveres precisariam, então, atender ou suprir necessidades básicas, necessidades essenciais de uma pessoa, seja de si próprio, como é o caso do dever de educar-se, dever que eu tenho para comigo mesmo, para consigo próprio, ou seja, então, de um dever que nós podemos pensar para com o outro no seio da família, como o dever dos pais de cuidar dos seus filhos, ou seja, ainda um dever perante a sociedade, como os deveres difusos, deveres, por exemplo, que eu tenho de proteção do meio ambiente ou do ambiente, como se diz aqui. Se nós tivermos certas imposições que não se prestam a satisfazer nem imediatamente e nem mediatamente essas necessidades básicas das pessoas, nós precisamos então desconfiar da legitimidade desses deveres humanos. O professor Jorge Miranda citou aqui na sua fala inicial o artigo 19 da Constituição Portuguesa do ano de 1822. E lá naquele artigo 19 havia uma previsão de que os portugueses deveriam venerar a religião. Então, venerar a religião se colocava como um dever fundamental dos portugueses. A gente pode trazer também um exemplo histórico, o exemplo da Constituição Brasileira de 1937, que no seu artigo 131 diz: a educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias. Então, vejam que existe uma obrigação do ensino cívico. Conforme a dimensão ou conforme a concretização desse dever de ensino cívico, nós poderíamos ter aqui, eventualmente, um dever ilegítimo, na medida em que esse dever não se prestaria não se prestaria para a satisfação das necessidades básicas, das necessidades essenciais de uma pessoa. Seria um dever que se colocaria a serviço do Estado, um dever que se colocaria para manter a ordem, para manter o governo então presente. Basta se lembrar que a Constituição Brasileira de 1937, uma Constituição não democrática, uma Constituição que foi outorgada. Então se trata de um dever que não possui uma legitimidade democrática, um dever que careceria da sua fundamentalidade material. Apesar de haver previsão no texto constitucional, ou seja, haveria uma fundamentalidade formal, mas não haveria uma fundamentalidade material, na medida em que ele não se prestaria, você estaria exigindo esforços, sacrifícios de alguém não em prol da satisfação de uma necessidade básica do outro, de um semelhante, de um igual. Bom, mas além então da fundamentalidade material que esses deveres fundamentais precisam ter, nós precisamos também ter uma fundamentalidade formal. Porque como os deveres acabam repercutindo uma restrição aos direitos fundamentais, conforme o professor Jorge Miranda disse no início, o professor Davi Fabrício também assim disse, os deveres eles acabam repercutindo na esfera das liberdades constitucionais das pessoas. Então, se os deveres se colocam como uma restrição a um valor constitucionalmente protegido, é lá na Constituição que os deveres devem estar previstos. Todavia, existem deveres que estão explícitos, estão expressos no texto constitucional.
Mas, por outro lado, existem deveres que estão implícitos no texto constitucional. E, na verdade, a gente não pode nem falar, digamos assim, em uma visão dicotômica de explícitos e implícitos, ou em duas caixinhas, explícitos e implícitos, quando, na verdade, o que existe é uma gradação de clareza quanto a estar expresso ou explícito no texto constitucional ou não. Então, nós temos deveres que estão nitidamente explícitos e temos deveres que estão tão obscuros que de fato ninguém afirmaria que eles estão explícitos. Mas nós temos de fato graduações, nós temos graus com relação a esse caráter explícito ou não desses deveres. Se a gente trouxer, por exemplo, aqui o caso tributário, que é um caso clássico em termos de deveres fundamentais das pessoas, a Constituição portuguesa, por exemplo, diz no seu artigo 103 que ninguém pode ser obrigado a pagar tributos que não hajam sido criados nos termos da Constituição. Então, há quem diga que o dever de pagar tributos, então, o dever estaria implícito no artigo 103. Mas se a gente for procurar esse dever, que é um dever inequívoco, um dever incontroverso, não se discute, existe esse dever no ordenamento constitucional brasileiro, não há uma previsão explícita de que nós temos o dever de pagar tributos. Existem as proteções dos contribuintes, os direitos dos contribuintes, existem as competências das unidades da federação, mas não há uma afirmação expressa ou explícita acerca desse dever de pagar tributos. Então existem deveres mais implícitos e menos implícitos ou mais explícitos.